Olá, esse é o curso de Introdução à Simulação de Reservatórios Petrolíferos da Escola de Verão do LNCC. Bom, antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é José Roberto, eu sou formado em matemática, fiz mestrado e doutorado em matemática na UFRJ. Entrei na Petrobras em 1987, sempre trabalhei no SEMPES, com pesquisa nessa área de é, simulação de reservatório, modelagem de bacias, e durante alguns anos ali eu fui professor adjunto do Departamento de Análise Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. Bom, esse primeiro vídeo, o objetivo dele é dar uma visão geral sobre simulação de reservatórios e é um vídeo introdutório, não vai entrar no tema propriamente dito de simulação. Ele vai falar mais sobre motivação e vai falar um pouco de uma maneira mais qualitativa sobre simulação e modelos matemáticos, e no final eu vou fazer algumas observações sobre o curso, o programa e como é que ele vai transcorrer, tá? Bom, então começando aí pela motivação, assim, quando você tem um campo de petróleo que você quer produzir, né, produzir hidrocarbonetos ali que estão presentes, óleo, gás, você está no seu cotidiano ali sempre tendo que responder uma série de perguntas e comparar diferentes opções, né? Você tem que responder perguntas como as que estão descritas aí nesse slide, né? Quantos poços eu vou perfurar para produzir o petróleo, né? O óleo? Onde eu vou perfurá-los? De que formas são esses poços? Vão ser poços verticais, poços horizontais? Existem vários métodos de recuperação, então eu posso estar interessado em saber qual é o método de recuperação que é mais apropriado para aquele reservatório em questão, né? Tem métodos que simplesmente deixam o reservatório produzir, né? Utilizam a própria energia do reservatório, a gente chama de depressão primária. Você simplesmente perfura poços e deixa o fluido escoar para esses poços. Tem outros métodos em que você injeta fluidos em alguns poços de maneira a empurrar o óleo, né? Você pode usar também calor em certos métodos de recuperação, calor, vapor, né? Usar métodos térmicos. Em todas essas situações você tem que saber como você vai controlar os poços, né? Que vazão que você vai usar nesses poços, que pressão, etc., né? E você está interessado em fazer previsões de comportamento, né? Qual vai ser a recuperação ao longo da produção, né? Quanto que eu vou retirar de óleo ali em volume ou em massa, né? Como é que vai ser meu fluxo de caixa? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou ter como retorno, né? Enfim, então todas essas questões você tem que dar uma resposta para poder produzir da melhor forma possível um reservatório de petróleo, né? Então, assim, para decidir, nesse processo aí de decidir a melhor estratégia, né, considerando todas essas possibilidades que estão abertas aí, você precisa reproduzir ou simular qual seria o comportamento do reservatório nas diferentes estratégias, para aí você poder escolher qual que é a mais apropriada, né? Então, hoje, simulação de reservatório é uma atividade padrão e essencial na indústria do petróleo, né? Praticamente toda decisão importante ou em campos importantes sobre a estratégia de produção de um campo emprega algum tipo de estudo de simulação de reservatório, e a qualidade dessas decisões, né,
portanto, depende fortemente da qualidade desses estudos de simulação que você faz, né? E nota que essas decisões podem envolver uma quantidade de recursos muito elevada ali, né? A indústria do petróleo é uma indústria muito intensiva em capital, né? Você investe bastante no início para, por exemplo, aqui no nosso cenário típico de produção aqui no Brasil, que é produção no mar, você tem que construir plataformas, colocá-las no mar e perfurar os poços em lâmina d'água profunda. Tudo isso é um investimento elevado que você faz uma grande parte dele, a maior parte dele, até antes de começar a produzir. Tá? Então, outra aspecto aí que é importante no estudo de reservatório é a presença de incerteza. Um reservatório de petróleo, ele é uma formação rochosa que está em subsuperfície, enterrado numa profundidade grande, né? E você não é alguma coisa que você só tem acesso por meio de medidas indiretas, né? Você não tem como ter nas suas mãos o reservatório que você vai simular, né? Então, isso talvez seja um pouco distinto de algumas outras áreas, mais de manufatura, né? Onde você tem mais essa capacidade de observar melhor o que você está simulando. Então, essa característica traz uma incerteza. A incerteza é uma coisa muito presente, né, nessa área de estudos de reservatório, né? Então, essas incertezas são de ordem geológica, principalmente por causa dessas coisas que eu mencionei, né? Qual é o tamanho do reservatório, às vezes você não tem nem ideia quais são as propriedades petrofísicas que esse reservatório tem. Você tem certeza na distribuição de fluidos, onde tem óleo, onde tem água, você tem certeza em propriedades que você mede no reservatório dos fluidos e da rocha, você tem incertezas econômicas ligadas à variação do preço do petróleo, por exemplo, ao longo do tempo, né? E então, para tomar decisões de forma robusta em relação a essas incertezas, né? Você não, como eu falei, essas incertezas estão presentes e são inerentes ao processo, né? Você não tem como evitá-las, removê-las completamente, mas você pode, se você conseguir simular diversos cenários, você pode tomar decisões de forma mais robusta, né? Porque você aí tem condição de avaliar quais são as diversas possibilidades em termos do que aquela jazida vai produzir, né? E até mesmo fazer análises estatísticas sobre qual é, por exemplo, a produção média, esperada, ranges de confiança para qual será o valor produzido, etc., né? Então, tanto do ponto de vista de projeto, né, de alternativas de projeto, como de lidar com a incerteza, estudos de reservatório requerem reproduzir o comportamento de reservatório em diferentes cenários, sejam eles cenários de alternativas de produção, sejam eles cenários diferentes em relação à sua incerteza, nas variáveis observáveis, né? Então, simulação, né? Se você for olhar assim a definição de dicionário, né?
tem essas coisas aí, representar com semelhança, é, e particularmente uma que interessa no contexto desse vídeo, desse curso aqui, é essa que fala que a experiência é um ensaio realizado com auxílio de modelos, né? Então, o modelo você pode pensar como se fosse uma caixa preta, né? Na qual você entra parâmetros do seu sistema físico, no caso de simulação de reservatório de petróleo, seriam os dados ali daquela jazida, dados de geologia, em termos de qualidade das rochas, vamos dizer assim, volume, coisas desse tipo, dado dos fluidos, a densidade, a viscosidade, etc. E você entra também com os parâmetros da sua estratégia de produção, onde estão localizados os poços, quantos são, que vazão você vai aplicar nesses poços, etc. Né? E aquele modelo processa esses dados de entrada, né, esses parâmetros dessas duas naturezas, e obtém como resultado uma previsão de produção, né? Quanto que você vai produzir ao longo do tempo de óleo, de gás e de água, e a partir dessa produção você pode calcular quais vão ser os resultados econômicos, né? Da sua exploração daquela jazida, né? É, então, aqui tem uma descrição desses componentes aqui, né? Então, como eu já disse ali, os parâmetros do sistema físico são determinados pelo problema particular em estudo, né? O reservatório, os fluidos que estão presentes no reservatório, etc. E são, como eu já mencionei, conhecidos com grande incerteza, né? A estratégia de produção é alguma coisa que você arbitra, né? Você decide como que você vai fazer, né? Essas são as variáveis de decisão. Quantos poços eu vou botar? Eu posso botar 10, posso botar 15. Isso é uma decisão quem está fazendo o modelo, quem está fazendo o estudo pode tomar, né? Ele não pode escolher qual é o reservatório, né? O reservatório é um dado da natureza, né? Mas qual a estratégia de produção ele tem controle, né? Os modelos matemáticos que a gente usa, exatamente isso que vai ser o objeto do curso, né? A gente vai detalhar tudo isso ao longo de todo o curso, né? Os modelos matemáticos mais empregados são baseados em leis físicas básicas, como princípios de conservação de massa, né? E energia, e algumas relações empíricas que são verificadas experimentalmente, né? Então, esses modelos são válidos sob determinadas hipóteses, né? Sempre hipóteses simplificadoras e representam, no fundo, apenas uma caricatura, né, do comportamento do sistema físico real, né? O entendimento assim dessas limitações e dessas hipóteses é importante para você conduzir o seu estudo corretamente, né? Então, no caso aí do nosso de a modelagem em simulação de reservatório, que é basicamente a modelagem do escoamento de fluidos em meios porosos, né? Você tem lei de conservação da massa, tem uma lei empírica chamada lei de Darcy, né? Que é observada experimentalmente, que relaciona a velocidade de escoamento com o gradiente de pressão. Você tem equações de estado para descrever o comportamento do fluido, né? Como que a densidade se comporta, quantas fases esses fluidos vão estar distribuídos, etc., né? E você tem relações relacionadas à interação entre a rocha e o fluido, coisas que a gente vai ver com mais detalhe em seguida aí, permeabilidade relativa, pressão capilar. E quando você coloca tudo isso junto, você termina com um sistema de equações diferenciais não lineares que modelam o escoamento em meios porosos, né?
Então, esse sistema assim, tem uma aparência bem complexa aqui. Eu coloquei um sistema muito típico, assim, que é o da simulação Black Oil. A gente não vai chegar ainda nesse curso, nessa simulação, mas só para ter ideia, é um conjunto de equações complexas, não lineares, de evolução no tempo, que vai descrever como é que o comportamento dos fluidos escoando no meio poroso à medida que você começa a produzir óleo ou gás, começa a produzir os fluidos presentes no reservatório através dos poços. Tá? Então você tem esse conjunto de equações diferenciais parciais que vão modelar o escoamento em meios porosos. Elas são extremamente complexas, e a sua análise e resolução exigem técnicas matemáticas sofisticadas, né? Então, basicamente, a gente pode tentar obter soluções analíticas, né, soluções exatas, né, para essas equações diferenciais. A vantagem dessas soluções é que elas vão envolver expressões relativamente simples e podem ser calculadas assim, com uma planilha ou até com uma calculadora em muitos casos, né? Ou com programas simples, né? Já soluções numéricas são baseadas no conceito de discretização. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E elas requerem um software especializado, né? Bastante especializado. A gente vai tratar nesse curso de aspectos relacionados a isso e recursos computacionais de poderosos, assim, né? São técnicas numéricas, demandam muitos recursos computacionais. Então, assim, soluções analíticas são simples, mas para você conseguir obter aquelas soluções, esse tipo de solução, você tem que simplificar o problema em diversos aspectos. Tanto na geometria, você tem que considerar, em vez de 3D, alguma coisa como um escoamento unidimensional, radial. Você não pode simplificar geometrias, coisas complicadas como falhas, etc. Né? A heterogeneidade em geral é bem limitada. Uma maior parte dos modelos são a maior parte das soluções analíticas impõe condição de meio homogêneo, tá? E, em geral, você faz simplificações também nos modelos físicos, né? Pequena compressibilidade, interação rocha-fluido limitada, etc. Né? A despeito de todas essas simplificações, soluções analíticas são extremamente úteis em diversas circunstâncias, né? Tem certas situações que são específicas onde essas simplificações são razoáveis para descrever o fenômeno que você está querendo estudar, por exemplo, no ensaio de laboratório, tá? Ou pode ter situações que você quer fazer uma avaliação rápida, então só para ter um número, uma ordem de grandeza, né? Uma coisa muito importante que até para o desenvolvimento de métodos numéricos você ter um entendimento qualitativo do comportamento, né? Saber que tipo de comportamento você deve esperar quando você resolver a equação numericamente e até para validar essas soluções numéricas, né? Bom, soluções numéricas são baseadas no conceito de discretização. No nosso caso, a gente está discretizando o meio poroso, onde estão presentes os hidrocarbonetos que a gente e outros fluidos, como água, né, que são os fluidos que os quais a gente quer modelar o escoamento, né? Então a gente vai dividir esse meio poroso em células, né?
vai dividir o tempo numa sucessão de intervalo, em passos de tempo discretos, né? Vai substituir derivadas por diferenças e as nossas equações diferenciais de evolução no tempo vão ser transformadas em uma sucessão de problemas algébricos, né? São problemas na sua versão mais complexa, é uma sucessão de problemas algébricos não lineares que você tem que resolver para obter a solução em cada passo de tempo. Eu vou falar agora um pouquinho sobre esse conceito de discretização e como aparecem essas células, né? Então, para isso, eu estou com uma figura aqui de um afloramento, né? Isso aqui é um corte de uma montanha, uma dessas coisas que você vê quando você está vindo numa estrada, né? Um corte. E isso aqui te dá a imagem mais próxima que a gente consegue ver do que é realmente um reservatório que estaria com petróleo, né? O que a gente pode ver aqui em superfície que é mais próximo rochas que têm aberturas, fissuras e poros que no caso de um reservatório de petróleo estarão cheias, né, nessas partes vazias aqui estarão cheias de fluido que são os fluidos que a gente quer produzir, né? E nota que tem bastante heterogeneidade, né? Tem tipos de rocha que são distintos. Aqui tem umas pequenas camadinhas aqui, né? Então essa coisa toda heterogênea, o que você vai fazer é pegar e dividir em pedacinhos, né? Você vai dividir em pedacinhos que a gente vai chamar de células, né? Vai talvez tentar acompanhar assim as heterogeneidades desse meio, mas em cada uma dessas células você vai atribuir um valor, uma espécie de valor médio para as propriedades, né? De forma que no final o que você tem é uma figura desse tipo aqui, né? Você vai considerar que dentro de cada célula dessa suas propriedades são homogêneas, né? Então esse é o conceito de discretização espacial, né? E a gente tem uma coisa semelhante também para o tempo, né? Você divide o tempo também em passos de tempo, né? Então aqui desse lado esquerdo, essa seria a variação de pressão com o tempo no reservatório, né? Alguma coisa meio mais ou menos parecida com uma curva contínua. Quando eu corto o tempo, eu transformo isso numa sequência de degraus, que são os valores de pressão que eu vou calcular, que vão ser considerados constantes aí ao longo de um passo de tempo, né? Então, assim, por mais que a gente tenha ao longo aí de décadas de utilização de modelos de reservatório, tenha tornado mais sofisticada a discretização e a despeito de estar considerando cada vez mais fenômenos físicos mais complexos, esses modelos de simulação ainda são uma representação que guarda uma certa distância do modelo real de reservatório, né? E, bom, então falar um pouquinho agora de quais são as características físicas que são relevantes para o desenvolvimento de técnicas numéricas em simulação de reservatório, né? Primeiro, trata-se de um meio altamente heterogêneo e anisotrópico, tá? Essas são rochas naturais, né? E
tem muita diferença de acordo com a localização. Um pouco disso apareceu, né, naquele exemplo lá do afloramento, mas até mais radical do que aquilo. Você pode ter diferenças de ordens de grandeza nas propriedades em rochas vizinhas, né? Anisotrópico depende da direção, né? Em particular, as propriedades de escoamento na direção horizontal e na direção vertical são bastante distintas, né? A gente tem uma geologia complexa com falhas e pinch-outs. Eu acho que eu tenho uma figura para mostrar isso no próximo slide, falar um pouco melhor com isso, mas de qualquer maneira tem diversos detalhes da geometria interna do corpus, né, e coisas que estão presentes na geometria interna dos modelos que são muito importantes. Menos relevante um pouco são detalhes da geometria externa do domínio. A gente tem processos físicos que podem ser bastante complexos, dependendo do tipo de modelo. O escoamento multifásico, várias fases fluindo, tipicamente 3, óleo, água e gás. Multicomponente, a gente pode ter vários componentes, hidrocarbonetos, CO2, outros tipos de gases, tem a água, e isso gera equações de um comportamento de fases complexo, com equações de estado. A interação rocha-fluido também pode ser bastante complexa, dependendo do fenômeno que você pode estar estudando, com deposição de adsorção na rocha, com, enfim, uma série de comportamentos físicos bastante difíceis de modelar, tá? Essas equações têm um caráter misto parabólico e hiperbólico. Eu vou mostrar isso ao longo do curso. E também a presença de fontes sumidouros pontuais pela presença de poços. Poços são sempre ou quase sempre tratados como fontes ou sumidouros pontuais, porque um poço tem alguns centímetros, em torno de, vamos dizer, da ordem de dezenas de centímetros, enquanto que um reservatório de petróleo tem talvez quilômetros, e os poços estão distantes dentro de um reservatório da ordem de dezenas a centenas de metros, tá? Então, isso aqui é o que eu mencionei. Uma falha, né, é quando acontece um fenômeno que partes de uma rocha se deslocam em relação a outras, e aí essas formações típicas, que geralmente são acamadadas assim pela deposição de material sedimentar, essas camadas começam a não mais se tornarem vizinhas, né? Não mais estarem conformes uma com a outra, né? Então, por exemplo, essa camada aqui continua do lado de cá. Então, a gente tem esse tipo de geometria que pode ser extremamente importante no escoamento, e que você gostaria de conseguir representar de alguma forma, né? O pinch-out é essa situação aqui, que você tem várias... você tem camadas que durante o processo de deposição foram se afinando, né, e acabaram desaparecendo, né? Então aqui você tem um pinch-out, né? Algumas outras características aí relevantes para o desenvolvimento de técnicas numéricas, além daquelas que eu já mencionei, que estão mais ligadas à modelagem propriamente dita, né? Uma está associada ao fato de que, devido à dimensão das malhas e à sofisticação dos modelos físicos, né, cada vez mais você precisa muito de computação de alto desempenho, precisa de processamento paralelo, precisa utilizar bem o hardware que está à sua disposição, e sempre o hardware mais moderno, né?
É uma área já madura, onde existem muitos softwares, inclusive comerciais, os mais utilizados, é, onde houve um grande investimento, né, e que são bastante sofisticados, né. Tem uma ênfase em robustez e eficiência muito grande, assim. O simulador tem que funcionar, né, de forma robusta e dar uma resposta é, com eficiência dentro de um tempo adequado, né? Então esse gráfico aqui mostra uma evolução das malhas de simulação ao longo dos anos, né? Isso aqui são dados de literatura. Nota que esse eixo aqui, isso aqui é ao longo do tempo, né? E esse eixo aqui tem um número de máximo de simulações de célula aí, número máximo de células de simulação que você encontrou na literatura, né? E nota que esse eixo aqui é um eixo logarítmico, né? Então tem um crescimento exponencial, né, das malhas de simulação. Isso aqui é de literatura. Na nossa experiência lá na Petrobras, a gente faz de vez em quando levantamentos dessas coisas, né? Quais são os números de células que as pessoas estão usando nos seus modelos de simulação, e você observa um comportamento exatamente da mesma forma, tá? Então, em termos de introdução, era isso que eu queria falar. Vou fazer um breve resumo aqui. Então, simulação de reservatórios permite reproduzir, né, com um certo grau de precisão, óbvio, o comportamento de reservatórios de petróleo submetido a diferentes estratégias de produção, e é a principal ferramenta utilizada na tomada de decisões na engenharia de reservatórios, tá? A simulação de reservatórios é baseada em modelos matemáticos que são bastante sofisticados, sistemas de equações diferenciais parciais não lineares, e essas equações são obtidas a partir de princípios físicos básicos, como especialmente conservação de massa, energia, né, combinados com leis constitutivas empíricas. A gente vai Uma boa parte do curso vai tratar disso, vai mostrar como é que como é que você obtém essas equações diferenciais parciais, né? Aí depois que você tem esse sistema de equações de diferenciais, você pode obter soluções analíticas que são úteis em determinadas situações, mas estão limitadas a hipóteses simplificadoras relativamente simples, tá? E as soluções numéricas são baseadas nesse conceito de discretização que eu falei, né? Substituir o domínio, dividir o domínio em pequenas partes, que a gente chama de células de simulação, e dividir o tempo em intervalos de tempo, que a gente chama passos de tempo, tá? As principais características, né, que as técnicas numéricas têm que levar em conta é a presença de meio heterogêneo, anisotrópico, geologia, processos físicos complexos, né, geologia em termos das suas características, até da influência nas características até geométricas, né. O caráter das equações diferenciais parciais é a presença de fontes pontuais, né. Preciso também considerar a necessidade da utilização de computação de alto desempenho, a grande base de software já existente e a ênfase em robustez e eficiência, tá? Então, os simuladores de reservatório modernos são ferramentas computacionais caras e sofisticadas que requerem recursos computacionais adequados, né? E normalmente no cotidiano da indústria o que se usa mais são simuladores comerciais para estudos de campo. Tem simuladores de aplicação especial que muitas vezes são acadêmicos, e os simuladores acadêmicos também são importantes para avançar o estado da arte, né,
e a pesquisa nessa área, e que ao longo do tempo vai sendo gradativamente absorvido também nos modelos comerciais, né? E a sofisticação dos modelos, né, e o número de células utilizado cresceu exponencialmente ao longo das últimas décadas, como eu mostrei ali naquele gráfico, né, com o número de células de simulação ao longo do tempo, mas não foi só o número de células, também a sofisticação dos modelos, né? Os modelos inicialmente eram basicamente modelos só com 3 componentes, um tipo de modelo chamado modelo Black-Oy, depois foram passando para modelos composicionais, foram incorporando mais física, incorporando controles de posses cada vez mais sofisticados, e ainda hoje os modelos têm adicionado cada vez mais complexidade, né? Então, agora nesse final aqui do vídeo, eu vou falar um pouco do curso, né? Quais são os objetivos e qual é o programa do curso, né? Então, o objetivo principal assim, desse curso é descrever as principais técnicas matemáticas e numéricas empregadas aí nos simuladores de reservatório utilizados na indústria do petróleo, tá? ênfase vai ser dada à fundamentação matemática dessas técnicas, e vou chamar atenção para aquelas coisas também que são mais peculiares e próprias dessa área de aplicação de simulação, né? Esse ponto aqui de apresentar questões em discussão na literatura, eu acredito que nessa versão aqui não vai dar para a gente falar muito sobre coisas que estão em discussão, né? Na verdade, esse curso é a reedição de um curso que foi dado na Escola de Verão de 2015, e aquele curso foi um curso um pouco mais longo, e eu pude entrar um pouco mais em alguns detalhes e tocar em algumas questões que são mais em aberto, que estão mais em discussão ainda hoje, né? Então, na verdade, para esse curso aqui, a gente vai apresentar mais a fundamentação matemática mesmo, tá? Então, eu destaquei aqui, né? A gente vai falar de técnicas matemáticas e numéricas e usados em simuladores na indústria. Isso é importante. Tem diversas técnicas numéricas que você pode usar e que já foram usadas e estão descritas na literatura, né? Por exemplo, método de elementos finitos. Mas o meu foco aqui é mostrar quais são as técnicas que são utilizadas nos simuladores que são empregados no dia a dia da indústria do petróleo, tá? E eu estou falando mais sobre fundamentação matemática e os aspectos distintivos, tá? Isso aqui, como eu mencionei, não vai ser tanto objeto desse curso aqui, dessa versão 2021 do curso, tá? Bom, para falar, eu falei um pouco sobre o que é o curso, e agora eu vou dizer o que ele não é, tá? Bom, primeira coisa, ele não é um curso prático sobre o uso de ferramentas de simulação, tá? Ele é um curso focado na fundamentação e no equacionamento matemático, nos métodos numéricos, tá? Eu não vou falar sobre fluxos de trabalho característicos dos estudos de reservatório, né? Como é que você obtém os dados, como é que você trata os dados, como é que você analisa resultados, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa evidentemente muito, muito, muito importante. Operar um simulador sofisticado desses não é uma coisa trivial, né? Mas esse não é o foco desse curso, né? Esse é um curso mais voltado assim para uma pessoa que está com perfil de pesquisador ou de desenvolvedor de um simulador do que propriamente
para um usuário final do simulador. Embora todas essas coisas que eu vou falar aqui tenham um sólido entendimento dos fundamentos matemáticos, é essencial, evidentemente, para você fazer uma boa operação da ferramenta, tá? E uma outra coisa que eu não vou fazer é uma apresentação completa dos modelos físicos presentes nos simuladores. Eu não vou falar de detalhes da modelagem de fluido, de coisas sofisticadas sobre fluido. Eu vou me ater e me concentrar naquelas coisas mais básicas, né? Então vai ser limitado a problemas monofásicos e bifásicos. Eu não vou passar de bifásicos, vou falar de escoamento monofásico e vou falar de escoamento óleo-água, tá? E vai ter uma discussão muito superficial de métodos de solução. Eu vou falar mais sobre a discretização, mas não vou falar muito sobre os métodos de solução. Bom, com relação a pré-requisitos, não é esperado nenhum conhecimento prévio de simulação de reservatórios ou modelagem de escoamento em meios porosos, tá? Mesmo quem teve nenhuma exposição a esses assuntos pode acompanhar o curso. O curso vai ser, nesse aspecto, bastante básico, né? Eu vou falar de todos os conceitos básicos importantes para a modelagem de escoamento em meios porosos. E também não é esperado conhecimento prévio de métodos numéricos para equações diferenciais parciais, embora se você tiver esse conhecimento, certamente ele vai ser útil. Eu espero que não torne o conteúdo do curso muito enfadonho, por outro lado, né? Esse eu diria que é um curso introdutório, acessível até mesmo para alunos de graduação, né? Estritamente falando, eu acho que a única coisa que você precisa ter é uma sólida base de cálculo e álgebra linear e você consegue acompanhar o conteúdo do curso, tá? Então, agora o programa do curso e o formato dele, né? Eu, seguindo lá a orientação dos organizadores, né? Esse curso é num formato misto, ele tem alguns vídeos e vai ter 2 aulas online, né? Duas aulas ao vivo, né? Então, assim que ele está estruturado. O primeiro vídeo é esse vídeo que vocês estão assistindo aqui, né? Já está perto do final, que foi essa introdução, motivação e essa descrição dos objetivos do programa do curso, né? Depois, em seguida, o curso vai falar de escoamento monofásico, tá? Então, eu vou falar sobre a formulação matemática, eu vou derivar as equações diferenciais que modelam o escoamento monofásico em meios porosos. Esse vai ser o segundo vídeo. O terceiro e quarto vídeo vão tratar de aspectos da formulação numérica desse problema de escoamento monofásico. Eu vou introduzir o método dos volumes finitos, primeiro num contexto incompressível. Vou falar um pouco de malhas, na verdade não malhas não estruturadas, malhas realistas de simulação, né? Eu vou começar, para definir o método de volumes finitos, eu vou usar malhas cartesianas. Depois eu vou falar um pouco de como é que você considera malhas mais sofisticadas. Depois vai ter uma parte que vai falar de tratamento de poços. Aqui nesse vídeo, que é o terceiro, vou falar só de fluido incompressivo. Aqui eu já vou falar de fluido compressivo, discretização temporal, estabilidade, esse tipo de coisa, métodos implícitos e explícitos. E vou falar de uma breve discussão dos principais métodos de solução, tá? Então isso encerra com esses 4 vídeos. Aí na verdade, esses 3 vídeos aqui cuidam do escoamento monofásico. Aí o escoamento bifásico eu tenho mais
um vídeo, que é o vídeo que introduz a formulação matemática para escoamento bifásico, né? Então eu vou introduzir alguns conceitos básicos, né? Aí de saturação, pressão capilar, permeabilidade relativa, vou derivar as equações e olhar um pouco para a sua natureza e qual é o comportamento das soluções. Esse é o quinto e último vídeo. E nas aulas online, né, nas aulas ao vivo, eu vou tratar da formulação numérica numa primeira... na primeira aula eu vou falar só sobre problemas convectivos, né? E na segunda aula é, a- é, a- o, digamos assim, o ápice do curso, onde eu vou introduzir métodos que vão, é, que são os métodos que são utilizados para resolver problemas bifásicos em, em escoamento de reservatório, né? Bom, vou concluir esse vídeo agradecendo aí a comissão organizadora do programa da Escola de Verão, especialmente a professora Sandra Malta, pelo convite para mais uma vez, em mais uma edição aí da Escola de Verão, apresentar esse curso. A Escola de Verão é um evento que já tem uma tradição bem grande e com grande sucesso, é, tem conseguido aí agregar a comunidade de computação científica, modelagem matemática, computação de alto desempenho. Então, é um prazer e uma honra estar aqui apresentando esse curso na Escola de Verão aqui do LNCC, tá? E eu também gostaria de agradecer a Petrobras pela permissão de apresentar esse curso e também é, pelas grandes oportunidades de desenvolvimento profissional que eu tive ao longo da minha carreira. É, o que eu vou apresentar tudo aqui está relacionado ao que eu fiz ao longo desses mais de 30 anos que eu trabalho lá na Petrobras, tá? Então, com isso eu encerro esse primeiro vídeo. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos e nas aulas online nos dias 10 e 11 de fevereiro. Obrigado.